Bom, voltamos aqui com mais uma padoca do Portuga pela Rádio 98 Futebol Clube. Ó, não sei não, alguma coisa está errada. Falaram que eu vou entrevistar um jogador que tem centenas de jogos por um mesmo time, que é referência em sua profissão, que é diferenciado, ídolo mesmo, cara de pouquíssimas camisas, ídolos em todas as que vestiu. Mas peraí, não existe uma jogadora assim não, cara? Existe, tá aqui do meu lado, Fábio, goleiro do Cruzeiro. Pra fazer a cobrança, Diego, atenção, chutou! Defendeu, Fábio! Que satisfação, cara, obrigado por você estar atendendo a gente. Prazer é meu pela oportunidade, obrigado aí pela entrada aí já, me dando moral, né? E aí a gente fica meio assim, né? Eu acho que o negócio vai... Só pra ganhar o cara. Você sabe que eu faço algumas imitações, salvou minha vida, porque eu sou um sujeito fraco de feição, então eu estudei pouco, né? E entre delas, essas imitações, tem um cara que não te convocou e vai te explicar por quê. Quero dizer pra ti que foi por merecimento. Fábio, eu digo pra você, goleiro tem que ser feio e assustar os outros. Por isso eu convoquei o Cássio. É bem melhor que goleiro tem que ser feio. Já teve preconceito, essa coisa de você ser um cara boa pinta na tua juventude e tal? Não tem esse lance, goleiro, o zagueiro tem que ser malvado? Não tinha essas paradas todas quando você começou? A gente brinca até com os goleiros aqui do Cruzeiro na base, que primeiro é pra contratar, tem que ser feio, né? Pra passar no teste. O que vale mesmo é a hora que a bola rola, né? Tanto cada um na sua posição, o goleiro fazendo o melhor pra defender o gol ali, pra evitar os gols, né? Mas sempre tem essa brincadeira, né? Principalmente zagueiro, essas coisas, tem que ser zagueirão, né? A gente brinca aí que o cara tem que ser feio mesmo, que até a bola fica com medo, né? Como diria o Neto, porque o Cássio é goleiro do Corinthians é feio, né? Por isso que é convocado, o Fábio não, né? Fazer o quê? Brincadeira. Você trabalhou com os dirigentes mais polêmicos do futebol brasileiro, que foi o Eurico, né? Você teve até problemas, ele não deixou você trabalhar a uma certa altura. Como é que foi aquela época trabalhar com ele? Como é que foi aquela situação toda, você no Vasco? Você traz boas lembranças? Acredito que sim, né? Com certeza, do Vasco, onde eu surgi, né, pro cenário nacional, né? Eu fui revelado pela União Bandeirantes no interior do Paraná. Mas pro cenário nacional eu tive a primeira passagem aqui no Cruzeiro, não tive a oportunidade de jogar, fiquei no banco do André, né? E no Vasco, sim, aí eu tive a oportunidade de jogar, fui emprestado, né? E daí eles me compraram, né? Aí eu joguei o Campeonato Brasileiro todo de 2002. E aí eu continuei, foi onde eu me destaquei, aí eu já fui convocado para a seleção com 23 anos, a primeira convocação minha, né, para profissional, foi pelo Vasco, então eu sou muito grato pelo Vasco, né, pela oportunidade, a visão que tem, né. E tive também essa etapa de problema com o Eurico, né, eu não conseguia eliminar para atuar em outra equipe e retornei num período de 4 meses que eu tinha ficado parado ao Vasco, mas já com a intenção já de ser negociado com outra equipe e graças a Deus já tinha o interesse do Cruzeiro, né. Quando saí daqui do Cruzeiro, eu falei que ia retornar um dia, né, e Deus preparou esse dia, eu consegui retornar e tô aí há mais de 14 anos aí jogando com essa camisa vitoriosa. Eu vi uma entrevista sua, naquele famoso polêmico, aquele gol de costa que você levou, e você saiu do campo ali falando um monte, cuspindo marimbondo, você vendo aquela entrevista. Hoje, a tua mudança de postura, até pela sua religiosidade, você não falaria aquilo ou faria do mesmo jeito? Você estaria puto do mesmo jeito depois daquela lá? Não, aquilo ali tinha que acontecer, né? Tava escrito que tinha que acontecer para que eu pudesse mudar a minha forma de vida, né? Não só profissional, mas como da minha vida pessoal, né? Foi depois daquele lance e depois da lesão. Tinha me machucado no segundo gol, eu choquei o joelho com a trave e tinha lesionado o ligamento do joelho posterior. E eu continuei no jogo, já não tinha mais substituições, mas não era porque não tinha, que Deus ainda tinha preparado aquele gol. E eu até brinco, as pessoas acham que eu fico bravo, porque falo daquele gol. Aquele gol foi o único gol que eu sofri que me trouxe alegria, que foi a verdadeira alegria de Jesus, né? Depois dali, Jesus mostrou verdadeiramente qual era o propósito que ele tinha na minha vida, que era muito maior do que eu entendia, né? E aí eu comecei a buscar, eu tive uma cura, né, no sobrenatural, que o prazo de eu me recuperar era de 6 meses. E quando eu tive esse encontro com Jesus, Jesus falou que eu ia voltar em 2 meses e meio. E tudo se cumpriu. Em 2 meses e meio eu voltei a jogar. Nunca imaginei que eu poderia fazer história dentro de uma grande equipe como o Cruzeiro, né, de
de quantidade de jogos, né, de títulos, né, e de estar podendo jogar com 37 anos em alto nível, tendo reconhecimento. Então, Deus mudou não só essa história profissional da minha vida, mas na minha vida pessoal. Meu, o que você gosta de fazer na concentração? Que tem a molecada, eu tive até com o Dedé aqui há pouco tempo, falou que tem aquele joguinho do tiro, que os caras gostam. Agora tá febre esse daí, velho. É? Você joga também? Não, os caras estão querendo que eu baixe esse aplicativo. E na concentração, então, você não gosta dessas coisas de carteado? Fico mesmo no quarto, eu tenho uma bateria lá, toco um pouquinho. Você toca, velho? Mais ou menos, né? Sério? Fiz algumas aulas, agora eu vou voltar de novo. Sempre toco sozinho no quarto, né? Certo. Pra não incomodar ninguém. Às vezes coloco o fonezinho também, bateria eletrônica, né? Ficar de boa. Mas eu gosto de assistir filme, também vejo muitas pregações no YouTube, essas coisas. E aí vai passando o tempo. Quando você era do mundão, que você falou que você era doidão, você gostava de tomar uma, gostava de sair, era solteiro, tinha a vida... Já veio muito de balada quebrar direto pro treino? Eu comecei a namorar muito cedo, né? Tanto que a minha esposa eu comecei a namorar com 17 anos. Eu conheci ela no União Bandeirantes, né? Birigui, não? No interior do Paraná. Interior do Paraná. Isso. Certo. Então eu conheci ela lá muito novo, mas festa eu fazia direto, né? Churrasco. A vida nossa era essa, né? Depois dos jogos, a gente fala que era tempestade, né? Tinha que passar, né, velho? Tudo tem que passar, né, cara? Se a gente puder evitar, né? Se a gente tiver sabedoria, infelizmente a carne é fraca, né? Por isso que se não tiver no espírito, não tiver com Jesus no coração, o cara cai. E outra coisa, eu não sei você, mas é muito particular de cada jogador. A maioria dessa molecada, a condição financeira não é legal. Aí o cara sobe para um profissional e hoje em dia o Júnior já ganha um salto, Na minha época, a situação ainda era mais difícil, financeira. Hoje, dentro dos clubes, né, a própria direção, às vezes, da coordenação de base, às vezes passa muita mão na cabeça também do atleta, né? Tá diferente, muito novo, né, muito novo, e que fica com medo de perder, fica que o cara vai estourar, vai. E aí, às vezes, o cara fica sem limite, né? Na categoria de base mesmo, sem falar em relação ao valor financeiro, que já ganha um salário, às vezes, até alto, né? Sem dar um chute na bola, Sem né? dar um chute no profissional. E isso daí, se não tiver uma estrutura que é familiar também, que é o que acontece com a maioria das famílias, né, dos atletas, né, que não tem uma condição financeira boa, então se torna muito mais difícil de você segurar, né, de você ter um foco, né? Então fica difícil você controlar essa ansiedade de ter um padrão de vida muito rápido, assim, financeiramente melhor, é difícil. Você encosta para dar uns conselhos ou você se sente meio mal, assim, porque a cabeça, você tem às vezes pensando na cabeça do outro, né? O moleque vai virar pra você e falar, lá vem o Fábio falar de Deus, falar aquela testemunho. Ou você encosta com alguns caras, como a molecada que tem aqui no Cruzeiro, o Raniel, o Murilo, são jogadores novos, já de grande conotação hoje e respeito dentro da torcida. Você é de encostar e dar uns conselhos? Mas a gente fala assim, na brincadeira, né? Descontraído, né? E o maior exemplo é o seu dia a dia, né? O testemunho diário que você tem, né? De profissional, o que você faz, por que você está jogando até hoje. Então, os exemplos estão aí, né? Dentro do grupo tem vários exemplos, tanto do lado positivo como do lado negativo, né? A gente convive com isso todo dia, né? A gente vê muitos jogadores se perderem, chegar num Cruzeiro, numa grande equipe e só passar. Aí você vai procurar 1 ano, 2, bater 3, 4 times de um certo nível, depois vai descendo, entendeu? Então a gente tem vários exemplos, né? O que você quer? Permanecer no Cruzeiro, ter o quê? Uma carreira vitoriosa, seu salário o quê? Aumentar ou diminuir? Então a gente tem vários exemplos no dia a dia aqui, né? Você falou em exemplo, ano passado você se lesionou. Em 2016. O Rafael assumiu a camiseta, 2016, né? Final da Copa do Brasil. Muita gente questionava, por que o Fábio vai voltar? Teve jornalista que falou que você estava gordo. E você voltou, porque o Mano assim confiou no seu futebol. Chegando àquela final de Copa do Brasil contra o Flamengo, no Mineirão, decisão por pênaltis. O melhor batedor dos caras vai bater, você pega a bola. Parece que realmente existe um roteiro de um ser superior, que você com certeza sabe quem é, que escreve esse tipo de história.
Só que enquanto você esteve parado, vendo a evolução do Rafael, vendo alguns comentários da galera falar, ó, não precisamos mais, o Fábio vai parar ou vai para um outro clube. Como é que foi esse dia a dia? Eu sei que a família ajuda muito. Como é que foi, Fábio? É tudo, na minha vida, eu creio, né, que é permissão de Deus, né? Deus permitiu que eu me lesionasse, entendeu? Naquela ocasião para ver o que eu queria, né? Eu já vinha numa batida grande, né? Jogando direto. E às vezes já me preocupando com coisas que não deveria me preocupar. Mas me preocupava porque me doía pelo torcedor, entendeu? Nos bastidores. Então, pela identificação que eu tenho com o Cruzeiro, né? Saber que o planejamento é crucial para você ter um bom ano, né? E não passar dificuldade como a gente passou em 2015, né? Que a gente brigou ali para não cair. Então, a gente vem de 2 títulos brasileiros e em 2015 a nossa chance de ser tricampeão era muito maior do que brigar para não cair, se você for analisar, claro. Entendeu? Mas aí o desmanche não traz, às vezes, peça da mesma altura da história do Cruzeiro ou das que tinham acabado de fazer uma história recente. E eu, por ser o cara com mais jogos, que estou há mais tempo aqui dentro do Cruzeiro, me preocupava muito com isso e sempre cobrando, né? Então você vai se desgastando também, não só dentro de campo, mas fora também, porque você não quer passar aquela dificuldade de cair para a segunda divisão, manchar a história do Cruzeiro. Então eu me sinto na pele do torcedor também. Então eu vinha nessa batida e isso daí me sugou muito, entendeu? Você acha que você se expôs, né? Então você já deu a cara a tapa, é isso? Não, eu já estava pensando meio que em parar, entendeu? Eu já estava... Então, aí, tipo, Deus me deu essa oportunidade da lesão para mim entender. É isso que você quer, Fábio? Você quer jogar ou quer parar? Mesmo sabendo que você tem que passar por um duro período Exato, de mas nesse tempo que você se apega mais a Deus e que você cada vez mais ouve a voz de Deus, né? E eu, nesse período que eu fiquei lesionado... Às vezes o torcedor em casa pensa que o jogador, quando está machucado, é o pior período, porque ele é o primeiro a chegar no clube, o último a sair. E 2 períodos normalmente direto. você está sozinho, né? Se você não tiver, entre aspas, sorte, tiver alguém também lesionado, pra você trocar uma ideia, cara, você fica Mas até muito individual mesmo. É você e Deus. Com você mesmo e Deus, no caso. Então, e com certeza. E isso daí foi... Você chegou a pensar em parar, meu? Então, antes dessa lesão, sim, eu já estava pensando em me aposentar e tal, e Deus me deu essa oportunidade de ver, nesse momento de dor, de lesão, se eu queria isso para minha vida mesmo, né? E eu clamava a Deus que aí eu queria jogar. E eu pude entender que eu tinha condição de jogar ainda, e queria jogar. E Deus falou ao meu coração que não ia acabar a minha carreira desse jeito, entendeu? Porque se não fosse para mim terminar minha carreira assim, lesionar, depois de uma lesão, sem jogar, Deus tinha me deixado embora pelas várias oportunidades que eu tive de sair, entendeu? Depois de ser bicampeão, eu poderia ter ido para outra equipe, entendeu? Seguinte, vamos encerrar aqui com o quadro mais complicado do programa. Isso vai ser difícil. Você e mais 10. Você jogou com muito cara bom pra caramba, mas aí o time é seu, eu só vou exigir que você seja o goleiro, é claro. E o resto é com você, lateral direito. Pô, nessa eu tinha que ser, né? Nessa eu tinha que me convocar. Tem que ser essa. Pelo menos essa você se convocou. Quem é o lateral direito? Eu vou com Jorginho. Jorginho jogou demais. Joguei com ele também no Vasco. Caramba, o Jorginho foi bom pra caramba, né, cara? Campeão do mundo, só isso. Zagueiro central? Júnior Baiano. Gente boníssima. E campeão de tudo. Mauro Galvão. Aí você não vai tomar gol nunca. Aí não vai tomar gol nunca essa dupla de zaga. Lateral esquerdo. Roberto Carlos. Volante, quem é o 5? Na frente da tua zaga. Frente da minha zaga. Iniesta, esse aí, o time vai ficar com a saída de bola mais. Camisa 8, meia direita ali. Não, vamos com 10 logo. Vamos com 10? Põe 10. 10, Ronaldinho. Oxe. E o outro? O outro eu vou colocar Zidane, jogava demais. E no ataque, os 3 da frente? 2 pontas e um... Romário no centro. Ronaldo, fenômeno. O outro Ronaldo. O Cristiano? Pô, você não pôs o Messi, bicho. E o treinador? Pra gente encerrar. Quem é o treinador? Não, velho. Põe um treinador aí. Não. Um cara bacana. Isso aí assim. você pode colocar qualquer um nessa seleção, até eu treino.
Pode ser você mesmo. Seguinte, galera, agradecendo mais uma vez, um cara sensacional, um cara que é história, um cara que tá fazendo história, escrevendo. Acho que com 37, ele falou que de repente o cara tá velho pra jogar, se cuidando desse jeito. Não é um cara de quebrar na noite, é um cara que se cuida, extremamente profissional. Pra goleiro, eu vi Dino Zoff jogar na seleção da Itália com 42 anos, meu Campeão, chapa. né? Campeão. Rogério tava aí, se não quisesse continuar jogando, continuaria. Então acredito que você, uma boa cabeça, que já tem, com a estrutura familiar que você tem, a estrutura do Cruzeiro, o respeito que você tem entre os jogadores, comissão técnica, com a torcida do Cruzeiro, você para, acho que quando você quiser, lá com uns 43 anos, você para. Se você quiser parar, aí você vai pescar lá no Mato Grosso. Tá certo? Prazerzão enorme entrevistar uma página da história do Cruzeiro, do futebol brasileiro. Craque de bola. Fera. Obrigado, Fábio. Obrigado Parabéns, você aí. parabéns, Deus abençoe aí o programa aí, você também. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado.